Muito bem. Boa tarde a todos. A Sociedade Portuguesa de Materiais, no âmbito da sua missão de promover de forma independente o conhecimento técnico e científico na área dos materiais e relevar a sua importância no desenvolvimento económico e social, e face ao contexto de pandemia que vivemos atualmente, decidiu realizar um ciclo de conferências online sobre investigação em materiais no âmbito das bolsas do European Research Council, ERC. Para tal, reuniu um conjunto de investigadores portugueses que obtiveram financiamentos aprovados pelo ERC, cujo tópico se relaciona com a área dos materiais. Pretendemos assim dar a conhecer as atividades e resultados obtidos no âmbito destas bolsas e promover a discussão entre os participantes em torno do seu impacto e potenciais aplicações. Estas 11 conferências decorrerão durante um ano e terão lugar na última quarta-feira de cada mês, excepto em julho deste ano, em que será na penúltima, e no mês de agosto, tipicamente mês de férias, que este ano ainda nem sabemos bem como é que vai ser para os professores universitários. As conferências ocorrerão às 17 horas e terão uma duração aproximada de 60 minutos. Agradeço a todos os 11 palestrantes por terem aceitado este nosso desafio. É inequívoco o interesse pela temática destas conferências, que se traduziu na elevada adesão a esta primeira sessão, proferida pela professora e sócia da SPM, Elvira Fortunato, a quem eu desde já agradeço a sua disponibilidade para partilhar connosco a sua relevante área de investigação. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os que estão a participar neste evento gratuito para se juntarem a nós como sócios individuais ou coletivos. Toda a informação está disponível no nosso site. A SPM vive dos seus sócios e da sua paixão pelo papel crucial que os materiais desempenham na evolução da humanidade, por isso juntem-se a nós. Cada sócio é muito importante para a nossa missão. Finalmente, gostaria de agradecer aos meus colegas de direção, Jorge Coelho e Luís Pereira, por terem dinamizado este ciclo de conferências. Peço agora ao colega Luís Pereira para apresentar a nossa convidada de hoje, a professora e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Elvira Fortunato. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. E eu só gostaria de reforçar as palavras de agradecimento aos nossos palestrantes e, obviamente, a todos os participantes que se inscreveram para o evento de hoje e que espero que continuem a inscrever-se para os próximos eventos. Portanto, como o Jorge referiu, no âmbito da missão da SPM, quero dar a conhecer o que melhor se faz em Portugal nesta área tão nobre que é a área dos materiais. E tendo em conta o contexto de pandemia e o facto de este ano não iremos ter a nossa conferência, que é o Materiais, portanto, ter sido adiada, decidimos organizar um ciclo de conferências, no fundo, estes seminários, que nos vão ocupar 1 hora da última quarta-feira de cada mês, e para isso também decidimos, então, organizar este ciclo de conferências à volta dos investigadores em Portugal, que de certa forma trabalham em áreas relacionadas com os materiais. Obviamente há muitos outros, mas escolhemos para este primeiro ciclo, digamos assim, aqueles que trabalham, obviamente, na área dos materiais. E vamos dar a conhecer durante os próximos meses, então, as diferentes abordagens e as diferentes temáticas no âmbito das bolsas do ERC que esses investigadores angariaram. Hoje temos connosco uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tenho o prazer de trabalhar com a professora Elvira já há 20 anos, há cerca de 20 anos. Portanto, a professora Elvira é vice-reitora, neste momento é vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, é também diretora do Centro de Investigação de Materiais, portanto, o CENIMAT, associado ao laboratório, que integra o laboratório associado I3N. A sua área de investigação e, portanto, a primeira bolsa que recebeu em 2008, o Invisible, está relacionada com a área da eletrónica transparente, da qual é pioneira a nível mundial, sendo uma referência nessa área. Também, obviamente, uma referência na área da eletrónica do papel. Portanto, o seu trabalho de grande mérito e de grande reconhecimento, que tem merecido também o reconhecimento dos pares e não só. Podia aqui elencar uma série de prémios que foram atribuídos à professora Elvira, mas se calhar só aqui elencando uns, talvez
os mais relevantes ou mais conhecidos, portanto, relativamente à sua intervenção científica, o prémio Blaise Pascal, conferido pela Academia Europeia de Ciências, a medalha Czochralski, atribuída pela Academia Polaca de Ciências, muitos outros, e no último ano, em 2020, o prémio Impacto, atribuído pela Comissão Europeia, que distingue exatamente quem assim, decorrer da sua atividade de investigação, teve um impacto relevante e que está muito relacionado com o seu primeiro projeto ERC. Portanto, a professora Elvira tem duas Advanced Grants da European Research Council, portanto, uma primeira que foi atribuída em 2008 ao projeto Invisible, e agora, em 2018, mais recentemente, o projeto DigiSmart. Com certeza a professora Elvira nos irá falar nos próximos minutos. Portanto, eu não vos vou tomar mais tempo. Obviamente, também a nossa convidada de hoje dispensaria grandes apresentações, e penso que, sendo a primeira investigadora em Portugal a ter uma ERC, portanto, nada melhor de começarmos então com a professora Elvira este ciclo de conferências sobre o trabalho que se desenvolve em Portugal no âmbito dos materiais relacionados com as bolsas do European Research Council. Portanto, passaria então a palavra à professora Elvira, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para partilhar connosco a sua experiência, digamos assim, e os seus resultados no âmbito destas bolsas. Então, vou só aqui fazer o share do... Estão todos a ver? Estão a ver o... Ok. Sim. Pronto, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite que me foi feito, e é um prazer estar aqui convosco e poder partilhar um bocadinho o meu percurso ao longo destas duas ERCs. Aliás, não sou a única neste conjunto de speakers. E gostaria, não vou falar se calhar da parte muito científica, mas vou-vos dizer um bocadinho como é que foi a história da obtenção destas duas bolsas que eu ganhei. Portanto, deixem-me pôr isto outra vez no share screen. Em 2008, portanto, saiu o concurso para as bolsas do ERC, neste caso das Advanced Grant, e isto foi na altura o panfleto que foi distribuído, e face àquilo que era dito, eu achei que eventualmente estaria em condições de concorrer a este projeto, porque tinha iniciado uma atividade científica relativamente disruptiva na área dos óxidos semicondutores, e tinha um currículo que já não era desprezável à data, e por que não concorrer? Aliás, é uma das coisas que eu costumo sempre dizer, quer aos meus colegas, quer alunos, quer até cá em casa à minha filha: nós nunca devemos desistir de nada e nunca devemos ter nem complexos de superioridade nem de inferioridade. E andando nós aqui na área da investigação científica, eu costumo dizer, andamos sempre a correr atrás dos euros, e infelizmente eles cada vez andam mais depressa do que aquilo que nós os conseguimos acompanhar. Não perdia nada em me candidatar a um projeto destes. Como na altura era a primeira vez, não havia ainda background, não se sabia muito sobre estas bolsas, isto ainda foi no âmbito do FP7, não era no Horizon 2020, eu resolvi ir na altura até à Fundação para a Ciência e Tecnologia e falar com o Contacto Nacional, exatamente para tentar saber mais coisas sobre as bolsas, sobre estas bolsas em particular, porque na altura já era possível os nossos ordenados funcionarem também como custos elegíveis e isso poder entrar face à percentagem que nós declaramos no projeto que estamos a trabalhar para a bolsa. E isso era um financiamento que era dado, que era elegível pelas ERCs. Portanto, eu fui à Fundação, esclareceram-me estas dúvidas todas, fiquei esclarecida, só que depois, no final, a pessoa que na altura era responsável por estes projetos virou-se para mim e disse-me assim: olha, senhora professora, eu não a quero desapontar, nem lhe quero dizer nada negativo, mas gostaria de informar que estas bolsas são para a nata da nata europeia.
e a senhora professora pense se acha que deve ou não candidatar-se. Bom, eu fiquei, como devem imaginar, chateada, aliás, pensei, mas será que vale a pena? Mas, entretanto, como não gosto de desistir e geralmente nunca desisto, no caminho da ponte de Lisboa para Almada, lembro-me precisamente que vinha a tempo de almoçar e fui almoçar à cantina e falei isto com os meus colegas, e era assim, mas que estupidez, em vez de nos incentivarem a concorrer a estes projetos e ajudarem, etc., ainda nos dizem que, ainda nos atiram mais lá para o fundo e acham que aqui os portugueses não têm capacidade. Bom, eu fiz orelhas mocas e candidatei-me, apresentei a proposta, que é super fácil, é um projeto PDF, aliás, é muito mais fácil do que estes projetos que nós agora até nos estamos a candidatar à FCT. Basicamente é um template em Word que nós fazemos, convertemos em PDF e submetemos. E isto foi o que eu fiz na altura. O projeto chamava-se Transparent Electronics, o acrónimo era invisível, e foi submetido. E depois, passado não muito tempo, recebi talvez o mail que eu mais gostei de ter recebido, aquele que me deixou mais feliz, que foi este e-mail no dia 25 de julho de 2008, a dizer que realmente tinha ganho esta bolsa e que estava em condições de preparar o Grant Agreement. Isto acabou por ser quase duplo, porque eu faço anos a 22 de julho e logo no dia 25 de julho tive este presente, que foi dos melhores presentes que eu tive na minha vida, pelo menos na área científica. E assim foi. Basicamente, e só para explicar um bocadinho o que é que se entende por este projeto na área da eletrónica transparente, na área dos óxidos metálicos, basicamente aquilo que nós tentamos e conseguimos fazer é combinar simultaneamente propriedades ópticas e propriedades elétricas no mesmo material. Isso já era de alguma forma feito até com materiais transparentes e condutores, mas não como materiais semicondutores, ou seja, materiais que pudessem substituir o silício, que é o semicondutor rei na área da eletrónica, com propriedades semicondutoras e como tal poder ser usado em transistores, diodos, circuitos integrados, etc. Olha, basicamente, a capacidade de nós podermos combinar propriedades elétricas com propriedades ópticas no mesmo material, às vezes é um bocadinho mais difícil, porque, como sabem, os metais são excelentes condutores, mas são materiais opacos. Os vidros são excelentes, são materiais que apresentam excelentes propriedades ópticas, mas são isolantes. Ora, nós acabámos por conseguir fazer um bocadinho isso e já em 2004, em termos de ficção científica, tinha saído um filme que se chamava Relatório Minoritário, do Steven Spielberg, em que o Tom Cruise manipulava uma série de informação em ecrãs transparentes e com informação lá embebida, mas tudo isto à data, 2004, era ficção científica. Nós já trabalhávamos com estes materiais no laboratório, nomeadamente estes materiais óxidos condutores, e aqui temos um exemplo de um vidro que tem uma série de materiais aqui transparentes e condutores e que não são visíveis à radiação visível, e temos ali o logotipo da FCT, e toda esta aplicação dos materiais óxidos e destes materiais condutores tem uma aplicabilidade extremamente elevada na área dos mostradores. Muito embora estes materiais possam ser usados como materiais semicondutores, basicamente, e daí se possa utilizar em muitas áreas da eletrónica, a aplicação mais imediata, e é aquela que hoje em dia já existe em termos comerciais em algumas aplicações, é na área dos mostradores. Eu aqui, só para vocês terem uma ideia da importância que os mostradores têm tido e têm na nossa vida, são duas fotografias da eleição do Papa Benedito em 2005 e depois a eleição do Papa Francisco em 2013, e como podem ver, passados poucos anos, a imagem em baixo não são velas, estamos no Vaticano, mas são exatamente mostradores, são telemóveis, são iPads, são mostradores. Na imagem de cima podem ver um ou dois em 2005, mas só para ver que realmente hoje em dia nós estamos rodeados de mostradores planos, seja nos telemóveis, nos computadores,
nas televisões, etc. E cada vez mais vamos estar rodeados de mostradores, porque nesta imagem temos um bocadinho aqui a evolução dos mostradores, que está muito associado também aos computadores, desde da era de 90, em que temos uma transição do analógico para o digital, depois já em 2000, com algumas aplicações em displays, em mostradores inteligentes, e já num futuro muito próximo, e alguma coisa até já existe, nós hoje em dia somos confrontados com uma série de requisitos, basicamente impostos não só pela sociedade, mas pela indústria, desde o Big Data, ter dispositivos flexíveis, a internet das coisas, a nuvem. Portanto, todas estas grandes áreas de aplicação necessitam de ter uma interface com a qual nós podemos dialogar facilmente e trabalhar e chegar a todas estas aplicações. E essa interface não é nada mais do que um display. E em alguns casos até displays que têm touchscreen, porque nós gostamos imenso de usar os dedos e trabalhar e movimentar e trabalhar com os dedos. E só para também ter aqui uma ideia, uma noção, isto já tem alguns anos, mas por exemplo na região de turismo de Stuttgart, na Alemanha, em vez de existirem pósteres em papel colocados com uma série de informação para os turistas, portanto hoje em dia já é normal existirem touchscreens em que a pessoa, o turista pode ver qualquer informação. Aliás, nem vamos mais longe, até nas duas últimas edições do Dia da Ciência em Portugal, para quem foi à FIL, pode ter visto que os pósteres que são submetidos pelos alunos aparecem em televisores, exatamente em ecrãs interativos, em que nós podemos ver os trabalhos que são apresentados, etc. Portanto, a parte do papel, muito embora eu também trabalhe na área do papel e o papel seja utilizado para fins na área da eletrónica, muitas destas aplicações que requeriam a utilização de papel, como revistas, livros, neste caso pósteres, passam a ser substituídos por aplicações, neste caso por displays. E temos também displays que podem ser flexíveis, podemos conformar estes displays a uma determinada geometria tridimensional, exatamente porque conseguimos processar todos estes materiais à temperatura ambiente, e em algumas muito próximas da temperatura ambiente. E ainda voltando à parte dos mostradores, neste slide nós temos aqui uma pequena evolução dos telemóveis, e como podem observar, os primeiros telemóveis eram grandes e com um ecrã pequenino, e hoje em dia os telemóveis continuam a ser grandes, mas com um ecrã grande. Aliás, se analisarmos o tamanho do ecrã, podemos ver que os telemóveis que hoje nós utilizamos basicamente são até função do tamanho do próprio ecrã, ou seja, o ecrã acaba por limitar um bocadinho o tamanho do mostrador. E temos aí isto são imagens ainda não reais, mostradas por um filme muito interessante, que se tiverem interesse nestas áreas da eletrónica transparente, existem 2 filmes feitos pela Corning, que se chamam A Day Made of Glass, e nesses vídeos, tudo ligado à parte do vídeo, mas todas as funcionalidades que podem ser colocadas em superfícies de vidro e que simultaneamente são transparentes, acho que mostram um bocadinho as potencialidades destes materiais, que, como eu já disse, são transparentes e que podem ser colocados em qualquer superfície transparente. Isto aqui é um exemplo de um mostrador desenvolvido pela Samsung, em que temos, por exemplo, uma montra em que o display é completamente transparente. Isto é a grande área, e só para mostrar que mesmo num espaço de tempo relativamente curto já existe a possibilidade de termos aplicações na área, portanto, industriais. Portanto, foi uma tecnologia que teve um desenvolvimento muito rápido e que passou do laboratório para o consumidor de uma forma que não me recordo de existir uma outra tecnologia que tenha tido um sucesso tão grande nesta área.
Por exemplo, isto aqui é um outro caso em que nós podemos ter um autocarro que basicamente tem em tudo o que são janelas, superfícies vítreas, nós podemos embeber em todas essas superfícies, portanto, a informação que quisermos. Isto também só para vos mostrar um bocadinho as potencialidades destes materiais. E como é que estas coisas são possíveis? Exatamente porque nós trabalhamos com uma nova classe de materiais semicondutores, ou uma nova classe de materiais de eletrónica. Nós temos aqui alguns exemplos, trabalhamos basicamente com óxidos metálicos, desde óxido de cobre, óxido de zinco, óxido de gálio, óxido de estanho, óxido de índio, portanto nós podemos, a eletrónica transparente recorre a todo este tipo de óxidos metálicos e para além de eles terem, para além de nós os podermos utilizar sob a sua forma binária, podemos também combinar vários destes óxidos e explorar até propriedades que são independentes uns dos outros. Portanto, isto só é possível usando exatamente estes materiais que acabam por ser multifuncionais, apresentam várias propriedades e, por exemplo, que já não é difícil, já não é possível ou muito mais difícil se utilizarmos, por exemplo, o silício, que é o semicondutor convencional. E nós começámos a trabalhar com estes materiais exatamente com o óxido de zinco. Aliás, o projeto Invisible foi feito à base, iniciou-se com óxido de zinco, muito embora depois tenha verdade para outros materiais e para outras ligas, nomeadamente óxido de índio, gálio e zinco, mas o óxido de zinco é um material que é extremamente abundante, é biocompatível, é fácil de ser processado, é usado em milhentas aplicações, até como por exemplo os cremes solares. Aliás, o óxido de zinco pode ser considerado um material semicondutor de elevado hiato energético, ou seja, absorve a radiação ultravioleta e daí ele funcionar como ser muito utilizado nos protetores solares, porque automaticamente ao utilizarmos o protetor solar, o creme, ele vai funcionar como um filtro, vai filtrar o ultravioleta, impedindo que a radiação chegue à pele. Estes materiais apresentam excelentes propriedades, nomeadamente o seu baixo custo, são biocompatíveis, podem ser reciclados. As tecnologias que são usadas para o seu fabrico são tecnologias verdes, podemos usar desde as técnicas físicas à pulverização catódica, ou até mesmo, hoje em dia nós no laboratório trabalhamos muito com técnicas mais químicas, mas também à base de tentamos utilizar sínteses à base de água, evitando solventes orgânicos. E por último, para além de todas estas propriedades, estes materiais e respectivos dispositivos, neste caso transistores, apresentam propriedades elétricas que apresentam um desempenho superior ao convencional, que é o siliciamorfo, que é aquele que é utilizado nestes mostradores. As aplicações são variadíssimas, aqui temos algumas possibilidades, desde as primeiras que estão indicadas a rosa, que é na área dos mostradores, seja mostradores a LCD de cristal líquido ou mostradores com tecnologia OLED, mas depois podemos utilizar estes materiais numa grande variedade de aplicações e daí também talvez tenha sido o sucesso deste meu primeiro projeto do ERC. Entretanto, fizemos também uma patente com a Samsung nesta área dos óxidos à base de semicondutores, exatamente com aplicação na área dos mostradores. Isto aqui é um exemplo de um circuito integrado feito aqui no CENIMAT, em que nós, portanto, aqui o vidro está ligeiramente inclinado e conseguem ver através da reflexão da radiação, algumas linhas e as geometrias que estão lá, que foram lá processadas. Aqui uma imagem de microscopia óptica de alguns exemplos, não só dos transistores sozinhos, mas de circuitos integrados, neste caso um inversor, à base destes óxidos. Para além portanto, gostaria também de mencionar que o projeto, este primeiro projeto Invisible, para além de durou mais um ano, porque acabámos por apanhar a troika nessa altura,
O projeto, para além de suportar toda a parte laboratorial de custos da infraestrutura e também de recursos humanos, permitiu que adquiríssemos um microscópio eletrónico, que é este que está aqui na imagem. Nós inauguramos o laboratório de nanofabricação em 2011. E este microscópio eletrónico, basicamente, não é só um microscópio eletrónico, ele tem acoplado um feixe de íons, portanto é um FIB-SEM de elevada resolução e que permite analisar, cortar materiais, depositar materiais à nanoscala e, portanto, acaba por ser um nanolaboratório. O microscópio acaba por ser um nanolaboratório. Portanto, é extremamente poderoso. Foi recentemente, aliás, no início deste ano, em janeiro, fizemos uma reconfiguração da sua coluna e está neste momento novamente a 100% e é um dos grandes equipamentos que nós temos instalado, nomeadamente no campus da Caparica, e que é muito importante porque conseguimos analisar e ver tudo aquilo que fazemos. Em 2011, o projeto Invisible foi já considerado, não sei se sabem, mas o ERC considera, portanto, dos vários milhares de projetos que já foram financiados, há projetos que são selecionados como casos de sucesso. Portanto, o projeto Invisible foi logo em 2011 considerado um caso de sucesso face à projeção que teve, portanto, no trabalho que fez, e daí aqui é muito importante esta relação que tivemos com a Samsung e a possibilidade de fazer com que parte daquilo que era feito no laboratório fosse passada para o meio industrial. E mais recentemente, o ano passado, o Luís Pereira mencionou isso, aliás, na introdução, eu candidatei-me com este projeto ao Horizon Impact Award, que no fundo é um prémio europeu que no fundo premia projetos de investigação científica que tenham tido impacto na sociedade, ou seja, que os seus resultados científicos, independentemente do excelente trabalho a nível de papers, teses de doutoramento, patentes, etc., mas que tenha tido um sucesso grande em termos industriais, que os resultados estejam a ser já utilizados pela indústria e realmente a área dos mostradores é gigante e face ao facto de termos tido essa projeção e esse trabalho com a indústria, fez com que foi um dos 5 projetos premiados o ano passado. Já agora, dos 5 projetos premiados, 2 foram projetos ERCs. Isto só para dizer que às vezes pensamos que os projetos ERCs são muito blue sky, ou que são projetos que às vezes são muito fundamentais, portanto não é isso. A ERC cobre todas as áreas e gostaria inclusivamente de indicar que neste novo programa quadro, o Horizonte Europa, na parte das ERCs, não sei se sabem, mas o Rodrigo Martins, ele é neste momento pertence ao Conselho Científico do ERC, portanto o Conselho Científico tem 20 cientistas internacionais e este ano, foi já o ano passado, o Rodrigo foi selecionado para integrar esse Conselho. Para além disso, vai existir um novo painel, que é o painel 13, que é um painel só da área dos materiais. Até aqui a parte mais dos materiais estava concentrada no PE8, mas realmente aí caíam muitos projetos de muitíssimas áreas, então face à importância até que os materiais têm, portanto nós todos neste momento até estamos de parabéns, temos uma área específica que é só para a área dos materiais e engenharia dos materiais. Relativamente aqui aos projetos ERCs, e o que é que eu posso também dizer um bocadinho sobre isto? Basicamente, eu costumo dizer que estes projetos, uma vez que são projetos atribuídos a um investigador, dão-nos muita liberdade, muita autonomia de investigação, de criação de equipas, de aquisição de equipamentos, mas eles acabam por ter também um efeito tipo bola de neve, porque há muita coisa que acaba por vir atrás destes projetos ERCs. Como eu já disse, para além de podermos consolidar a própria infraestrutura e adquirir equipamento, que de uma outra maneira era impossível de o fazer, só para vos dar uma ideia, este primeiro CMFIB que eu comprei custou €1 milhão, portanto não há nenhum projeto a nível nacional
que possa pagar equipamentos desta envergadura e, por outro lado, a 100%. Portanto, geralmente os projetos de FCT são a 100%, mas não é para aquisição de equipamentos desta magnitude e, por outro lado, se for via CCDR ou via outras fontes de financiamento, o financiamento não é a 100%. Para além da infraestrutura, há também a parte da equipa, que é extremamente importante, nós podermos contratar e reforçar a equipa nesta área, e depois também estas ERCs dão origem a mais ERCs, porque muito embora às vezes é fácil e não é, acho que foi mais fácil ter a primeira do que ter a segunda, porque uma das coisas que a ERC tem nos seus, um dos objetivos é que geralmente nós não podemos, as ERCs são ideias mais disruptivas, não é investigação, como é que eu quero dizer, acrescida, agora está-me a falar, portanto não é para, não financia investigação em contínuo, digamos, são ideias mais disruptivas, de elevado ganho, de elevado risco, e portanto não pode ser a mesma área, portanto a minha segunda ERC não é exatamente, nem poderia ser muito relacionada com a primeira, mas por outro lado nós na nossa linha de investigação não podemos andar a virar de um lado para o outro, portanto o nosso percurso científico é construído ao longo dos anos e sei lá, ao fim de 20 anos trabalhamos numa determinada área, é evidente que há curvas e contracurvas, mas temos sempre um foco e há um percurso pelo qual nós vamos progredindo e é dessa forma que também acabamos por ter reconhecimento a nível internacional. Se andarmos sempre a saltitar de área para área, nunca consolidamos uma determinada área, nem conseguimos ter reconhecimento pelos nossos pares a nível internacional. É evidente que estas grandes bolsas permitem, é evidente que os projetos também permitem, mas estas permitem mais, mas acima de tudo, como tem este efeito de bola de neve, a produção de mais artigos científicos, até em revistas de maior fator de impacto, também acabamos por ter mais notoriedade e somos convidados para proferir palestras a nível internacional. Podemos ter também, atrair mais alunos de doutoramento e mais alunos de mestrado, podemos também ganhar experiência e captar mais projetos, ter contratos com indústria, patentes, prémios, etc. Portanto, eu penso que, acho que aquilo que eu pus lá em cima é muito aquilo que eu sinto relativamente às ERCs, as ERCs acabam por ter este efeito de bola de neve. É evidente que mais tarde, em 2017, concorri novamente a uma Advanced Grant, o projeto de CIMART, da mesma forma, e depois, em fevereiro de 2018, olha, está a fazer agora fez anos, portanto recebi mais um segundo e-mail em que fiquei muito contente, dizendo que era informada que esta proposta tinha sido financiada. Basicamente eu esqueci-me de dizer, o primeiro projeto, o Invisible, eu tinha solicitado 2,25 milhões de euros, geralmente nestes programas europeus, no passado há alguns anos, os orçamentos solicitados ainda podiam ser negociados com Bruxelas. A partir de uma certa altura isso já não acontece, portanto o budget que nós solicitamos, caso o projeto seja aprovado, é o budget que nos é dado, portanto não há cortes nem há negociação em termos de budget. Eu nesta segunda bolsa pedi mais 1 milhão de euros, porque o máximo das Advanced Grant é 2,5 milhões de euros, mas podemos, e não só para as Advanced, também para as Consolidator ou para as Starting, nós podemos pedir, caso se justifique, pedir mais 1 milhão para a aquisição ou para a justificação de algo científico. Eu nesta altura estava muito e queríamos comprar um microscópio eletrónico de transmissão, um STEM, esse microscópio custa cerca de 2 milhões de euros e, portanto, nós solicitámos mais 1 milhão extra, além dos 2005, justificando a aquisição deste equipamento que aqui abaixo de Aveiro não existe nenhum equipamento com estas funcionalidades e face ao tipo de trabalho que nós fazemos, não só em materiais, mas também em dispositivos,
era fundamental termos estas tecnologias para analisarmos, portanto, os materiais, muito também à base de nanopartículas, e materiais baseados também em dispositivos baseados em nanopartículas. Portanto, isso foi também aceito, os 3.5, e basicamente aquilo que pretendemos com esta nova bolsa é utilizar uma nova tecnologia de processamento de materiais óxidos. Portanto, os materiais acabam por ser os mesmos materiais que nós utilizámos na primeira candidatura, mas tem um processamento completamente diferente. Portanto, vamos ter um processamento a laser, muito embora possamos dizer que o processamento a laser de materiais não é novo, não é, mas aqui o que nós queremos fazer é fazer a síntese dos próprios materiais, partindo de métodos químicos, a partir de soluções, e simultaneamente fazer o patterning. Portanto, neste processo nós não necessitamos de usar máscaras. Basicamente podemos depositar os materiais sobre a forma líquida e promover todas as reações fotoquímicas que são necessárias e transformar essas soluções com esses precursores dos óxidos metálicos e simultaneamente ter o seu patterning. Para além disso, e também explorando um bocadinho as potencialidades destes óxidos semicondutores, nós queremos tirar partido em vez de ter um circuito integrado em que temos vários dispositivos que os podemos ligar para desempenhar uma determinada função e ter um circuito integrado, aqui pretendemos explorar estas funcionalidades destes óxidos e ter num simples dispositivo várias funções integradas. Daí, em vez de termos um circuito integrado, passamos a ter uma função integrada. É evidente que isto é um trabalho que é um trabalho de equipa, caso contrário não era impossível ter ganho duas ERCs, por muito boas ideias que tivesse. E aqui temos um bocadinho aqui o grupo, não é só o grupo aqui do CENIMAT, nós somos um laboratório associado que é o I3N, que é o CENIMAT, os materiais aqui de Aveiro, em associação com a física, peço desculpa aos materiais aqui na Caparica da Nova, em conjunto com a Física de Aveiro. Portanto, nós integramos um laboratório associado desde 2006 e queremos continuar a integrá-lo. Aliás, penso que saem hoje os resultados dos laboratórios associados. Pronto, e terminava com esta frase do nosso ex-comissário Carlos Moedas, que no fundo isto era a visão que ele tinha para estas bolsas. This EU grant provides a real boost to research and innovation in Europe because it gives top scientists the chance to take risks and pursue their best and maybe wildest ideas. E pronto, gostava de terminar agradecendo mais uma vez o convite e estou disponível para as questões que queiram e achem pertinentes, e também estou disposta a aprender com os vossos comentários e as vossas questões. Obrigado, professora. Eu agora, se calhar, íamos abrir aqui uma sessão de perguntas e respostas, obviamente, para quem quiser colocar algumas questões. Eu pediria só que, eventualmente, utilizassem a funcionalidade de levantar a mão. Olá. Para nós darmos aqui alguma ordem depois aqui às questões. Está bem, à vontade. Mas pode... Não, à vontade. Portanto, gostaria de perguntar se... Deixa-me só ver se há aqui alguém com... Se há questões a colocar. Eu estou aqui a ver pessoas que já não vi há muito tempo. Olá, Manuela. Olá, tudo bem? É uma oportunidade de juntarmos aqui a comunidade também. Com a Verónica tenho estado mais vezes. Estou a arranjar coragem para fazer uma proposta. Okay. Mas não é difícil, a sério, não é difícil. Tendo a ideia, vale 50-50. E às vezes podemos pensar,
para chegarmos lá temos que ter Nature, temos que ter Science, não é verdade? Depende também das áreas. Se formos para áreas mais fundamentais da física ou da química, se calhar, mas nas áreas das engenharias isso não é assim, nem nós temos, nem isso é possível. E por vezes a ideia acaba por contar mais, muito embora a avaliação seja quase 50-50 em termos do currículo e em termos da proposta, por vezes se a ideia for mesmo muito boa, o projeto passa mesmo com um investigador que não tenha um CV de topo. Alvira, tinha aqui uma questão que tem a ver com essa vossa ideia que havia para comprar um STEM e o valor de 2 milhões de euros. Quer dizer, portanto, esta European Research Grant foi fundamental para a compra desse equipamento, tal como referiu, que não haveria outros projetos que o possibilitassem. Portanto, esta ideia da compra deste equipamento era algo que vocês já tinham há longo tempo no grupo, ou foi, digamos, esta oportunidade, digamos, quase única, não é? Porque acho que isto é um equipamento extremamente importante e de um custo quase, digamos, proibitivo para qualquer grupo ter um equipamento deste tipo, não é? Sim, aliás, nós queríamos ter esse equipamento já há muito tempo, não sabíamos quando é que o íamos ter. Aliás, posso lhe dizer que temos o laboratório já todo preparado, mesmo antes de saber que que íamos ganhar o projeto. Nós temos um laboratório já no CENIMAT que foi feito e está pronto para receber o STEM, com toda a parte da parte elétrica, porque há muitas interferências, porque ele trabalha à escala atómica, portanto a resolução é atómica, e isso nós já sabíamos, quer dizer, nós nunca desistimos, sabíamos que um dia mais tarde ou mais cedo, quer dizer, se tivéssemos muitas áreas, nunca pudéssemos ter os projetos, isso nunca ia acontecer, mas nunca desistir, quer dizer, nós queremos e por isso temos que nos candidatar a projetos e aliás nós no grupo somos um caso de sucesso porque temos várias ERCs dentro do próprio grupo e que até nos ajudamos mutuamente, geralmente para a aquisição destes grandes equipamentos. É evidente que eu vou tentar agora suportar até parte deste equipamento com outro projeto que tenho, mas a base central são estes projetos europeus. Aliás, de todos os equipamentos que nós temos, a base são projetos europeus. Nós temos grandes, o XPS, que foi também suportado em parte pela Bolsa do Luís Pereira, portanto temos agora um ALD, que foi também em parte suportado pela Bolsa do Pedro Barquinha. Estes grandes equipamentos que nós temos no laboratório têm sido suportados sempre por projetos europeus. Também porque aqui em Lisboa nós estamos condicionados à CCDR, que só nos paga 40% ou 50%. E para valores muito grandes, depois onde é que nós vamos buscar a metade do dinheiro? Isso é outra coisa que em Portugal funciona mal. Eu não sei porque é que peço desculpa aos colegas que estão aqui no Porto, mas eu não acho que os colegas do Porto sejam pobres e nós aqui sejamos ricos. Estou a falar de investigação científica, não é? A ciência não é regional, a ciência é mundial, é global. Tinha aqui umas questões que, entretanto, apareceram aqui no chat, mas eu se calhar pediria às pessoas que colocaram aqui questão no chat que se calhar pudessem ainda colocar viva voz, digamos assim. Havia aqui uma questão que tinha a ver com os custos de manutenção e os custos de manutenção e relacionados são pagos por outros projetos ou se podiam ser imputados também aos projetos da ERC? Não, os custos de manutenção são imputados até a projetos europeus, podem ser à ERC. É evidente que no fim, quando os projetos acabam, nós temos que arranjar forma de os imputar a outros projetos, porque são custos inerentes, mas geralmente são pagos neste momento, porque não são esses custos de forma direta não podem ser pagos por projetos nacionais, têm sido imputados a projetos europeus, mas nós às vezes, em vez de ser custos de manutenção, chamamos de reparação ou outras coisas. Perguntava se mais alguém quereria colocar alguma questão.
Sim, eu gostava de colocar uma questão à professora Elvira Fortunato. Professora Elvira, qual é o vosso próximo sonho? O que é que tencionam comprar agora a seguir? Olha, o nosso sonho agora é construir, acrescentar o laboratório porque não temos espaço. Temos um projeto aprovado e queremos unir 2 edifícios. No fundo, queremos diminuir aquele hiato que existe entre 2 edifícios e neste momento o nosso grande sonho é, face a estarmos muito bem equipados em termos de equipamentos na área dos materiais. Nós temos uma infraestrutura, aliás, parte de vocês já nos conhece, outros não, estão desde já convidados a vir aqui ao Cinemat. Mas nós queremos realmente criar aqui em baixo, nesta zona, um laboratório de excelência na área da caracterização dos materiais avançados, porque nós trabalhamos mais em materiais funcionais, muito embora exista valências no Cinemat também na área dos materiais estruturais, o meu grupo em particular trabalha mais na área dos materiais funcionais, portanto, materiais avançados para aplicações na área da eletrónica. Estamos agora a trabalhar muito, por exemplo, também na área da saúde, com aplicações biomédicas, na parte de biosensores, temos também a parte do papel eletrónico. Portanto, o nosso sonho é criar aqui, consolidar uma infraestrutura e que essa infraestrutura possa servir o país e até eventualmente integrar uma grande infraestrutura europeia, de forma a conseguirmos ter mais autonomia, porque os projetos têm um prazo de validade, não é? Nós acabou aquele, se não há outro, como é que é? Portanto, e nós nunca sabemos se vamos ter mais projetos ou não, quer dizer, vamos nos candidatando, mas gostaríamos de ter algo aqui, uma infraestrutura que tivesse mais estabilidade, porque acho que já ao fim destes anos todos já conseguimos demonstrar que conseguimos adquirir, ganhar os projetos, adquirir estes grandes equipamentos, rentabilizá-los, não é? Eles não estão fechados ou não estão sem ser usados, portanto eles são usados diariamente. Aliás, temos folhas de registro e são usados muito, fazemos muitas prestação de serviços à indústria, nomeadamente através da microscopia eletrónica, mas no fundo queremos ter ali um lastro de um apoio com técnicos de caracterização destes materiais, elevada caracterização avançada também para materiais avançados. Nós neste momento já temos 2 microscópios eletrónicos, temos este SEMFIP, temos um de bancada da Hitachi, estamos a adquirir este STEM, que é simultaneamente de transmissão e superfície, e estamos também a adquirir, já está na Alemanha, aliás, eles em princípio devem chegar, o grande deve chegar em julho, o pequenino deve chegar agora a Portugal. Acabámos por adquirir agora 2 no pacote, quando negociámos com a Hitachi, o STEM, portanto negociámos mais um SEM de alta resolução e portanto vamos ficar bem equipados com 3 equipamentos de alta resolução e um também bom, mas mais de prestação de serviços. Porque na área de materiais é fundamental. Eu costumo às vezes brincar com os meus colegas químicos, que eles acreditam, têm muita fé no que fazem uma reação e acreditam que aquilo, pronto, têm fé. Nós nos materiais temos que ver, senão não é acreditar, mas é diferente. Às vezes tenho aqui, quer a professora Manuela e a professora Verónica, que são mais da área química e com quem eu trabalho muito, mas nós nos materiais temos que visualizar, não é só a parte do DSC ou de outras análises complementares que nos podem dar informação sobre aquilo que estamos a ver ou para justificar qualquer reação química. Nós nos materiais, a parte da microscopia é fundamental, especialmente na ciência dos materiais. Obrigado, professora. Colocaria novamente a palavra do lado da audiência, se alguém mais tem algum comentário ou alguma questão que gostaria de colocar à professora Elvira. Aliás, quero dar uma informação, o concurso das Starting Grant saiu agora, ontem ou anteontem, saiu agora já no âmbito do Horizonte Europa. Penso que é maio, não é? O deadline.
Depois não sei quando é que é, mas foi o primeiro, a primeira call que foi lançada foi já da ERC, no âmbito do programa Horizonte Europa. Acho que é abril. Já em abril? Acho que sim. E depois nós agora estamos numa altura também de alguma, vamos agora viver uma época que não vamos ter nos próximos 20 ou 30 anos, eu próprio, nós todos se calhar não vamos viver. Nós vamos ter agora muito dinheiro em Portugal, no âmbito dos fundos de recuperação, do Programa de Recuperação e Resiliência, e de tudo aquilo que a fundo perdido, e há uma parte grande que vai para a investigação, vai para a ciência, mas aquilo que é dito por toda a gente, seja ministros, etc., é que tem que haver convergência, ou seja, não podemos estar a pulverizar o dinheiro. Se nós pudermos, desses fundos e de fundos nacionais e de fundos europeus que vamos diretamente tentar convergir para fazer coisas, aí acho que isso tudo é bem-vindo, ou seja, um programa pode não financiar a 100% uma determinada iniciativa, mas se conseguirmos ter esse projeto em várias zonas, de forma a poder capitalizar parte por outras vias, isso também é importante, porque estamos a convergir. E vem agora aí muito dinheiro. A famosa bazuca. Pois. Ora, alguma questão mais? Bem, uma vez que não temos mais questões, eu penso que poderíamos dar por encerrado, até porque estamos Não, mas já agora quero dizer uma coisa, nós já que estamos aqui, estamos quantos? Estamos 64 pessoas. Ok, somos já muitos. Uhum. Aliás, eu dou os parabéns à Sociedade Portuguesa de Materiais por esta iniciativa, que é uma iniciativa que é mais focada, e acabamos de estar a fazer aqui um networking, não só com pessoas que já tiveram bolsas e com outras que se querem candidatar ou candidataram e não tiveram sucesso, não interessa. Mas podemos até fazer aqui uma partilha, e eu desde já também me disponibilizo, e penso que os meus colegas também se disponibilizam a ajudar até quem quer submeter candidaturas. Nós mesmo na Nova temos promovido esse mentoring, até com uma professora inglesa, mas que agora interrompemos, porque por vezes é bom que estes projetos sejam lidos até por outras pessoas, e há coisas simples ou dicas que nós próprios nos podemos ajudar aqui uns aos outros. E como eu já disse, existe agora um programa que é o PE13, que é só a engenharia de materiais. Portanto, nós todos, os materiais, temos uma oportunidade, pelo menos de ir a um painel que é específico nas nossas áreas e não termos que estar misturados com outros, que é evidente que acabam por aparecendo no PE8 projetos muito bons noutras áreas, eventualmente os materiais poderiam ficar para trás, porque há tanta área que não vão estar a ver se é de materiais ou é mais de outro tipo de engenharia. Mas penso que agora temos uma oportunidade de ouro de ter ali mais hipóteses, porque é uma área focada na parte dos materiais e por vezes as avaliações podem não ser tão bem feitas e neste caso, à partida, os avaliadores vão ser muito mais das áreas dos materiais e podem avaliar de uma forma melhor, muito embora, reparem, estes projetos são avaliados, eu acho que foi o meu último, não sei se foram 11 avaliadores. O meu projeto foi lido por 11 avaliadores. Portanto, aquilo é mesmo visto à lupa, há uma coisa que um não vê, há outra coisa que o outro vê. E pronto, e também costumo fazer parte, ainda agora costumo fazer parte dos painéis de avaliação, já estive no PE8 há uns anos, e o ano passado fui convidada e integrei o painel das avaliações das Synergy, que a Synergy é a cereja no topo do bolo. Para além das Starting, das Consolidator e das Advanced, há as Synergy. E essas podem ir a 13 milhões de euros. 13 milhões. São projetos que não é só um PI, geralmente é entre 2 e 4 PIs, e à partida é um projeto que, como o nome indica, são sinergias, complementaridades, em que é proposto fazer uma coisa que nenhum dos 2 ou 3 consegue fazer sozinho, mas só em conjunto podem fazer. Esses projetos vão a 13 milhões, portanto são 6 anos. Portanto, em Portugal só há 2 ainda. Há um
que já foi na última call, há um investigador do IMM que ganhou em conjunto, em consórcio, e neste último concurso houve uma investigadora da Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que também ganhou na área, ela até é da parte da Sociologia, na área dos oceanos, estão a ver com juntar a parte social das ciências sociais a partes mais técnicas, umas engenharias mais às partes mais bio, mas pronto, esses não abrem tão frequentemente como as outras, as Starting, Consolidated e Advanced, porque são muito mais caras, portanto, e exigem outro, mas também são bolsas a terem linha de conta. Diz, Jorge. Peço desculpa, Luís. Eu também há pouco já queria perguntar isto, que a Elvira falou na questão da Samsung e da submissão de patente. Como é que funcionou este processo? Vocês já tinham relacionamentos com eles anteriormente ou foi por causa desta bolsa que eles vos abordaram, contactaram? Como é que surgiu este relacionamento? Ou seja, neste tipo de projetos e nestes financiamentos é valorizado o relacionamento que o grupo tem com empresas ou isso é, digamos, secundário? Também é valorizado. Eu, quando me candidatei a este projeto, ao Invisível, ainda não tinha a bolsa da Samsung. Peço desculpa, não tinha a patente da Samsung. As coisas acabaram por aparecer na mesma altura. Nós já trabalhávamos nesta área e a Samsung veio ter connosco porque estava interessada no trabalho que nós estávamos a desenvolver. Eles vieram cá várias vezes, vieram 3 vezes ao Cenimat, exatamente como fizemos um contrato com eles e do contrato que foi feito resultou esta patente, mas o contrato que tivemos com ele acabou depois por decorrer ao mesmo tempo da primeira bolsa, mas foram coisas independentes. Mas é evidente que na área das engenharias isso é valorizado, portanto, se o próprio CV do investigador é avaliado em várias vertentes, publicações, projetos com a indústria, patentes, inviteds em conferências, etc., a pós-graduação, alunos de doutoramento, orientação de pós-docs, etc. Portanto, a análise do CV tem em conta todas estas vertentes e nós podemos não ser tão fortes numa vertente, mas somos na outra e isso acaba por fazer o balanço. Mas é evidente na área das engenharias, é importante, mas eu até posso ter um excelente trabalho de investigação na área da engenharia e ainda não ter contratos com a indústria ou não ter trabalhos diretamente com a indústria. Isso não desvaloriza o trabalho em si. Obrigado. Eu penso que nestes projetos a ideia é fundamental, a ideia, porque é mesmo disruptiva. Eu agradecia a professora a ouvir ter realçado esse facto de realmente esta é uma boa oportunidade, e às vezes era um dos objetivos da SPM quando organizou estes seminários, era de nós realmente partilharmos também com os participantes a experiência de quem teve estas bolsas e desmistificar um bocadinho às vezes a questão destas bolsas, porque penso também que muitas vezes, como a professora referiu, é a questão das pessoas não estarem disponíveis para concorrer, havendo claramente em Portugal pessoas com muito potencial para as conseguir. Portanto, como a professora referiu, a questão da ideia é essencial, obviamente o currículo é avaliado, mas um bom currículo sem uma boa ideia não vai lá. Pois. Já agora queria dar outra novidade que ainda não está implementada, mas que acho que vai ser implementada, pelo menos eu já falei isso várias vezes com o Ministro da Ciência e com a própria Presidente da Fundação, a professora Helena Pereira. Vai ser proposto que, e isso até já é feito na autarquia do Oeiras, aliás, vocês todos que têm, se tiverem contactos nas vossas autarquias, o Isaltino Moraes, o Presidente da Câmara do Oeiras, lançou no final do ano passado um prémio, ou seja, ele vai financiar, acho que até 700 mil euros, projetos de investigação que tenham passado à fase da entrevista da ERC, mas as pessoas acabaram por não ter. Portanto, as ERCs têm várias, agora tenho o meu relógio a tocar.
As ERCs têm a fase da avaliação e se passar à fase de entrevista, portanto é a fase seguinte. O Isaltino Moraes lançou esse concurso. Quem tenha passado à fase da entrevista e se candidata a este financiamento pode ter projetos. Isso vai ser também proposto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque muito embora a taxa de sucesso ande na casa dos 13% destas bolsas, portanto entre 10 e 13%, por vezes todos os projetos que vão à entrevista são projetos meritórios, quer dizer, só não ganham exatamente porque a linha de corte impediu que isso acontecesse. E nesses casos, portanto, vai sair agora também um regulamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Ministério vai apoiar, as pessoas têm que se candidatar, quem não quiser, portanto é livre, não é automático. A pessoa, caso tenha chegado à entrevista e não tenha tido o projeto financiado, de qualquer das maneiras não perde, e pelo menos já se ganha qualquer coisa e terá aquilo que eu presumo seja o equivalente a um projeto financiado pela FCT. Que já é bom, também é um estímulo, porque mesmo assim há pouca participação de portugueses. Exato, é um estímulo aos portugueses também a ver essa possibilidade de quem passar à entrevista, de uma certa forma, ver o seu trabalho e esforço. Mas se existirem mais Isaltinos Morais aí pelo país fora, portanto eu só lhe tiro o chapéu. Depende da Câmara, da saúde financeira. Mas isto é só para o distrito, é só para o Conselho do Eiras. Exatamente. Isto é para o Conselho, ou seja, quem é que pode beneficiar disto? O ITQB e o Instituto Gulbenkian de Ciência. Pois. Mas ok, é no Conselho dele, muito bem, é no território. E era bom que os outros fizessem. Exatamente. Mas já não é mau a FCT. Não. Mas isto só para verem a agressividade deste autarca. Aliás, ele chama-lhe, aquela zona é Oeiras Valley. Temos o Silicon Valley e agora temos o Oeiras Valley. Não sei se é bem um vale, mas pronto. É o Vale do Jamor. Não, mas ele está muito apostado porque tem lá o ITQB e tem a Gulbenkian e está muito apostado e então todas estas iniciativas na área da investigação é Oeiras Valley. Eu acho que estas iniciativas são catalisadoras, não é? Claro. Por exemplo, não é? Claro, eu disse aqui, eu tiro-lhe o chapéu. Ok. Bem, estamos a atingir o nosso tempo. Passou depressa, como nós esperávamos, ainda bem, é bom sinal. Relembro que teremos a oportunidade de voltar a juntar-nos daqui a um mês, ou daqui a 4 semanas, mais ou menos. Aliás, mais de 4 semanas, exatamente. Quem é o próximo? Tem 28 dias. Não tenho aqui o programa. Joana, puderes ajudar? Estás sem som, Joana? Sim. É Maria Goretti. Maria Goretti É Santos. Goretti. Ok. É uma conhecida. Temos a oportunidade Faz parte do clube. É no dia 31 de março. Ok. Portanto, temos a oportunidade de nos juntar novamente e outras questões que tenham ou que venham a surgir, depois poderemos voltar a debatê-las mediante a experiência que agora também irá partilhar connosco. Portanto, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos, mas obviamente agradecer em particular à professora Elvira por ter disponibilizado a abrir este ciclo, que eu espero que tenha sido também do agrado dos participantes e estar só a palavra do Jorge, não é? Que a Sociedade Portuguesa de Materiais também precisa de todos e, portanto, que vos convidamos também a tornarem-se associados da ESPM, para que nós também possamos continuar a dinamizar estas ações que achamos que é importante também para fortalecer a área dos materiais em Portugal e pôr-nos, no fundo, todos a falar uns com os outros, que também é importante. Aliás, talvez o mais importante que fica do dia de hoje foi esta atmosfera relaxada de podermos falar e partilhar experiências. Não, o que a professora Elvira referiu das bolsas de sinergia, que são precisamente esta cooperação em rede e que nós temos de facto que cooperar uns com os outros e, portanto, extremamente importante, penso eu, este tipo de iniciativas. Eu gostava de agradecer ao Luís e ao Jorge Coelho terem liderado, portanto, este ciclo de conferências e, por último, agradecer à professora Elvira, mais uma vez,
por se ter disponibilizado a colaborar connosco e a partilhar connosco a sua experiência neste campo. Muito obrigado. Ok, obrigada. Deus, obrigada. Obrigada, Elvira. Deus, E muita saúde. Obrigada. Deus. Obrigado. Deus a todos. obrigada. Deus.